Salve, salve rapaziada, Ricardo Freitas entrando aí com mais uma videoaula para o site Hacker Total. Bom galera, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como criar um layout utilizando as ferramentas do Fireworks. Bom, então vamos lá, eu estou utilizando aqui a versão CS5 e eu criei aqui um palco no Fireworks com os seguintes tamanhos: 950 de largura por 1000 de altura. É um layout, é um palco legal, um tamanho de um layout legal para você trabalhar. Bom, quando você vai criar um layout, primeiro de tudo você tem que saber o que você vai colocar nesse layout. Primeiro de tudo, que tipo de conteúdo você vai abordar nesse layout, né? Não adianta você criar um layout sem saber isso, sem saber se você vai ter redes sociais, se você vai ter algum tipo de conteúdo de mídia, se você vai ter anúncios para colocar, se você vai ter parcerias. Isso conta muito na hora de você criar um layout. O legal é que você pare antes de criar o seu layout, pegue uma folha de papel, rabisque, desenhe como mais ou menos você quer esse layout. Ou se você vai fazer um layout para um cliente, você faça um briefing com ele, ou seja, sente do lado dele, pergunte exatamente o que ele quer, como ele quer, do que ele gostaria que tenha nesse site, do que ele não gostaria que tenha nesse site. Bom, no exemplo de hoje a gente vai estar criando um layout de portfólio, um tipo de layout que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Como é um portfólio, a gente vai mostrar projetos, a gente vai vender sites através desse layout. Então a gente tem que ter um cuidado maior na hora que for criar. Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui a Rectangle Tool e eu vou criar aqui um retângulo. Eu vou só retirar essa borda aqui, beleza? E esse retângulo ele vai ter aqui 950 pixels de largura por 150 de altura. Em X e Y a gente coloca... Opa, deixa eu arrumar aqui de novo. Em X e Y a gente coloca 0. Bom, uma coisa que eu vejo muito em blogs hoje em dia, principalmente em blogs de designer, é aqueles topos gigantes. Sei lá, tem topos com 230 ou até mesmo 300 pixels de altura. E esse topo, os caras colocam uns backgrounds, colocam algumas imagens de personagens de filmes, sei lá, como Homem de Ferro, animações e tudo mais. E não colocam mais nada, sabe? Colocam apenas um nome do site ou do blog e mais nada. Eles não criam uma logomarca própria deles. E na minha opinião, isso acaba estragando o seu blog. Se o seu blog é bom, se você tem bastante pessoas que acessam o seu site, que muitos blogs hoje em dia contam com aquele seguir o blog, que muitos acham que, opa, o meu blog ele tem 300 caras seguindo, meu blog já tá bom, eu tenho uma quantidade de visitas razoáveis. Não é isso, galera, tá? Então tentem criar um topo bonito, criem um topo pequeno. Olha só, eu estou utilizando aqui 150 de altura. Crie uma logomarca própria, coloque o nome do seu site do lado, e você terá um resultado melhor do que você fazer aquele topo gigante ou até mesmo aquele footer embaixo, aquele rodapé embaixo com 300 pixels de altura para você colocar apenas seja bem-vindo e você não colocar mais nenhum tipo de conteúdo. O footer grande ele serve para você colocar conteúdos adicionais. Como a gente tem um site chamado Oficina da Net, se você entrar nesse site e você for lá embaixo, você vai encontrar notícias, artigos e outras coisas relacionadas ao site. Ou seja, ele criou um rodapé grande para ser utilizado, para ser bem utilizado. Então vamos voltar aqui para a parte do nosso layout. Bom, eu vou selecionar aqui o nosso topo. Eu vou vir aqui na opção Style do Fireworks, são estilos prontos. E eu vou selecionar esse cinza aqui que eu utilizo bastante. Eu vou apenas retirar a borda dele. Eu vou vir aqui em cima do retângulo, clicar com o botão direito sobre ele, transforme, flip vertical. Tá? Ele vai inverter esse background pra gente. Eu vou trazer ele para cima, quase que como um branco. Vou bloquear a minha layer aqui. Vou selecionar novamente a Rectangle Tool. Novamente criar outro retângulo com 950 pixels de largura por 40 de altura, que vai ser aqui o nosso menu. Em X ele vai ser 0, em Y ele vai ser 150, que é a altura do nosso topo. Posso vir aqui novamente nos estilos e pegar esse azul aqui, ó. Eu vou retirar o filtro dele, esse Inner Glow, vou retirar a borda dele, e aqui na cor, essa daqui eu vou trazer para cá, e essa outra do meio aqui eu vou arrastar para cima para retirar ela. Olha só.
Vamos selecionar aqui o texto. E a gente vai criar aqui a nossa logomarca. Eu não vou estar utilizando uma imagem como logomarca, eu vou só estar utilizando aqui como texto, mas eu recomendo que você crie a sua logomarca, beleza? Então vamos colocar aqui o Web Studio, que vai ser um site de portfólio, né? A gente vai colocar aqui um cinza como cor e vamos aumentar a fonte. Eu tinha achado aqui uma fonte legal pra gente usar. Deixa eu achar ela aqui de novo. Essa aqui, ó. E a gente pode fazer o que? Que a gente pode pegar esse texto aqui, web. A gente pode pegar aqui a cor e colocar uma cor do menu. Olha só, já dá um destaque maior, né? A gente pode colocar aqui 48 para ele ficar um pouquinho maior e colocar um bold. A gente vai pegar aqui o texto, vamos colocar aqui projetos web. A gente pode colocar aqui um cinza, um 666, que esse cinza é um pouquinho mais escuro. A gente coloca aqui um tamanho da fonte de, vou colocar aqui o 16, retirar esse bold. A gente traz pra cá. Bom, eu dou uma dica, galera. Quando você for criar sua logomarca, tente criar uma logomarca limpa, uma logomarca sem utilizar muitas cores. Utilize aí no máximo umas 3 cores, se você for trabalhar com muitas cores. Entre as cores que você está utilizando em seu layout, tá? Não adianta você criar um layout com uma cor e a logomarca com outra, que não combinam, tá? Então prestem atenção nisso. Eu vou selecionar aqui os dois aqui, vou agrupar. Eu vou desbloquear aqui o nosso topo. Vou selecionar a nossa logomarca e o nosso fundo do topo. Vou vir na opção Align e vou alinhar ele aqui horizontal. Horizontal não, desculpa, vertical. Beleza. Vamos selecionar novamente aqui o texto. Vamos criar aqui o nosso menu. Eu vou colocar aqui o Home, Serviços. Vamos colocar aqui Projetos, Céu, Contato. Acho que já tá bom. Deixa eu ver se a gente pode colocar alguma coisa aqui. Vamos colocar aqui Sistemas. Vamos selecionar ele aqui. Vamos colocar aqui uma fonte. Vamos colocar aqui um trebuchet. Vou colocar aqui uma cor branca. Vou deixar ele do tamanho 16 com um bold. Vou trazer ele aqui para o canto. Vou selecionar o texto e o nosso fundo. E vou alinhar ele aqui vertical. Na vertical. Beleza, a gente já tem aqui o nosso topo e o nosso menu pronto. Eu acho interessante em um portfólio, na parte do conteúdo, que ele tem a apresentação de alguns serviços que você faz, como lojas virtuais, gerenciamento de blogs com WordPress, com Joomla e tudo mais. E dessa forma a gente pode colocar aqui como se fosse um slide. Então a gente pode selecionar aqui a Rectangle Tool. Eu vou colocar aqui um tamanho dela de 940 de largura por 200 de... Vou colocar aqui 210 de altura. Vou colocar aqui novamente aquele estilo cinza. Vou deixar com a borda. Vou apenas vir em Transform, Flip Vertical. Vou trazer um pouquinho aqui o background para cima. Vou vir na opção Align e vou alinhar ele aqui em nosso palco, marcando essa opção to Canvas. Bom, eu preparei aqui uma logomarca do Magento, que é um gerenciador de lojas virtuais. A gente pode colar ele aqui, diminuir um pouco ele, mais ou menos aqui, bacana. Vamos selecionar os dois aqui e vamos alinhar. Desmarque a opção to Canvas e alinhar ele aqui no nosso palco aqui do slide. Tem um site chamado Lorem Ipsum. Ele gera textos aleatórios para você apenas testar o tipo de conteúdo. Você pode copiar o texto aqui, ó. Vamos selecionar aqui novamente o texto no Fireworks, a Text Tool, e vamos colar aqui. Opa! Aqui. Vamos colocar aqui um cinza, que é aquele 666. A gente pode desmarcar a opção Bold do texto, e a gente pode tirar um pouco de texto daqui. Até mais ou menos aqui. Aí no caso aqui você colocaria aqui uma descrição, né, que você cria lojas virtuais utilizando a ferramenta Magento e tudo mais. A gente pode criar aqui também. Eu posso selecionar até aqui o menu, dar um Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar aqui 40 por 40.
colocar 40 por 30, tá? Para ele não ficar muito alto. Opa, 35, 35, bacana. Com Ctrl e seta para cima, a gente joga essa layer para cima, tá? Das outras. A gente pode jogar em cima do nosso bloco aqui. Eu vou colocar aqui o texto, selecionar Text Tool e vou colocar aqui o 1. Vou colocar um branco. Vou colocar aqui uma fonte de 20 pixels, bacana. Vou alinhar. Vou trazer aqui para baixo para a gente trabalhar melhor. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou jogar para o lado. E mais um Ctrl C, Ctrl V e mais uma vez jogar para o lado. Aqui a gente vai colocar então um 2. E aqui a gente coloca 3. Aí você pode estar trabalhando aí com banners e tudo mais. Vou agora agrupar o botão e o texto, o retângulo e o texto, e vou distribuir ele aqui horizontalmente. Beleza. Podemos colocar aqui. Opa, não foi. Podemos colocar ele aqui para o topo. Vamos trazer ele aqui para cima do nosso slide. Olha só que bacana que fica. Bom, então aqui a gente poderia ter uma troca de banners, né? Falando aqui um pouco sobre o Magento, sobre o WordPress e outras coisas que você pode adicionar. A gente também poderia colocar aqui projetos que a gente criou. Então vou colocar aqui um texto chamado projetos. Deixa eu colocar aqui novamente um cinza com a mesma fonte Trebuchet. Deixar mais ou menos aqui. A gente pode pegar aqui um Align Tool, criar aqui uma linha com Shift pressionado para ela ficar reta. E a gente pode colocar aqui 940 também. Vamos selecionar aqui a opção Align, na opção Align to Canvas, e vamos alinhar aqui na horizontal. Vamos colocar aqui um cinza, esse CCC aqui já fica legal, bacana. A gente vai criar aqui então mais alguns blocos para a gente colocar aqui a imagem do projeto. Vamos colocar aqui 220 por 180. Vamos colocar aqui aquele estilo cinza, só para a gente poder visualizar melhor. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V e vamos trazer aqui para o lado. Ctrl C, Ctrl V e trazer para o lado. Eles não estão aqui certinho, né? A gente pode fazer assim: selecione todos os blocos, vem na opção Align, em distribuir e aqui na horizontal. Desmarque a opção to Canvas. Agora sim. A gente pode selecionar aqui novamente a Rectangle Tool, criar aqui uma fita aqui embaixo. Podemos colocar aqui, retirar essa borda, colocar uma cor preta sólida, e a transparência a gente pode colocar 85, 220, 220, né? E a gente pode pegar aqui e colocar aqui, ó, o nome do projeto. Vou colocar aqui Portal São Paulo. Vamos colocar aqui uma fonte menor. Vou colocar aqui um 16. Vamos colocar aqui um branco para a gente poder ver melhor o texto. A gente pode selecionar os dois aqui, ó, dar um Ctrl G e trazer aqui para o lado, para os outros blocos. Bom, ficou um pouquinho errado aqui, deixa eu arrumar. Bacana. A gente pode também criar aqui embaixo uma área para cliente, ou seja, comentários de clientes, que eu acho bem bacana. Você pode colocar como depoimentos. Então a gente pega aqui também o projetos e a linha de baixo, dá um... deixa eu pegar aqui de novo. Pegamos aqui, damos um Ctrl C, Ctrl V e com Shift para baixo Shift e seta para baixo a gente traz ele mais rápido. Dá um espaço maior aqui. E a gente pode pegar aqui, ó, você pode colocar depoimentos.
ou depoimentos de clientes. Vamos pegar aqui novamente a Rectangle Tool e a gente vai criar aqui um quadrado com 80 por 80. Vamos colocar aqui um estilo cinza só para ficar melhor. Vamos pegar aqui a Text Tool e vamos colocar aqui o nome do cliente, por exemplo, vou colocar aqui Ricardo Freitas. A gente pode colocar a cor com esse azul, que vai dar um destaque maior também. Vamos colocar aqui em bold e vamos trazer um pouquinho mais para baixo. Vamos voltar aqui no site da Lorem Ipsum. Vamos pegar um pedacinho aqui do texto, um pedacinho menor, para a gente colocar aqui como o comentário, né, ou o depoimento, mais ou menos até aqui, não menos, né, até aqui. Até aqui a gente pode cortar isso aqui. Vamos colocar aqui com uma fonte, com uma cor, aquele 666, e vamos retirar esse bold e vamos colocar aqui uma fonte de 15. Trazer um pouquinho mais aqui para baixo. Agora a gente pode selecionar tudo aqui, dar um Ctrl G, dar um Ctrl C, Ctrl V para copiar e trazer um pouquinho aqui para baixo. Selecionar os dois aqui, Ctrl C, Ctrl V, a gente traz aqui para o lado. Então a gente já tem aqui nossa área de depoimentos dos clientes. A gente só para finalizar, então a gente cria o nosso rodapé. Vamos criar um rodapé pequeno, podemos colocar aqui 950 por, vou colocar aqui 90 de altura. Opa. 90 de altura. Não, 90 ultrapassou, né? Então vou colocar aqui 80 de altura, trazer um pouquinho aqui para cima. Vamos pegar esse estilo, vamos retirar a borda e a gente vai fazer assim, vamos trazer um pouquinho aqui para cima, deixar um cinza mais sólido, e a gente só coloca aqui então o link do site, e a gente coloca aqui todos os direitos reservados. Opa. Vamos colocar aqui uma fonte um pouquinho maior, podemos colocar aqui um 17. Vamos selecionar aqui o nosso rodapé e o texto. Vindo na opção Align, marcamos a opção Relative Canvas horizontal, nem precisava na verdade, e na horizontal e na vertical. Podemos colocar aqui, não, acho que a gente pode deixar com a cor com esse cinza, né? Então olha só galera, a gente criou aqui um site de portfólio bonito, um site simples, né, pequeno até, mas onde a gente tem aqui um destaque com um slide mostrando aqui alguns serviços que a gente faz, como lojas virtuais. A gente colocou aqui uma área de projetos que a gente criou, e a gente também colocou aqui uma área de depoimentos dos clientes que a gente tem, né? E também terminamos aqui com o nosso footer bem simples. Bom galera, então essa foi a videoaula de hoje. Ficou uma videoaula bem grande até porque eu quis dar umas dicas legais aí pra vocês. Mas é isso galera, então tomem cuidado quando você for criar um layout. Pense no que vocês querem, no que o seu cliente quer ou no que você realmente quer colocar nesse layout. Então eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você quiser saber mais sobre Fireworks, mais sobre criação de layouts, acesse o nosso site hackertotal.net e também das nossas redes sociais que você também encontra aqui no site. Valeu e até a próxima.